Parei para focar o estudo especificamente num tema que, quando acontece, gera muita dor e muito problema, não só para o empregado, como também para a família, que é o que? Acidente de trabalho e também doença ocupacional, que é quando o empregado ele desenvolve alguma doença ali durante o contrato de trabalho. Só que parece um tema simples, mas ele é muito, muito extenso. Tanto que, para a gente se aprofundar nesse tema, a gente acaba utilizando a CLT, tá? Que a gente estuda especificamente, depois eu viro a câmera, os artigos 223 a 223G, que tem várias partes. A gente utiliza também, pode ver que minha mesa tá uma bagunça de livro. A gente utiliza também esse monstrinho que é essa arma que se tacar na cabeça mata um, que é Código Civil, e a gente utiliza também, ainda assim eu tenho alguns materiais específicos no escritório, tipo esse aqui que é um livro específico só para falar desse tema. Porque eu sou um cara que eu gosto de explicar de onde que tira essa informação, né? Claro que você não é advogado, não vai simplesmente aprender, mas para os mais curiosos de plantão, dano moral, que é aquilo que ofende a sua honra, a sua integridade, pessoa que passa aí por assédio moral no trabalho, xingamento, apelido. Então, da onde a gente tira? Porque é uma coisa que não dá para ser concreto, né? Não tá falando de dinheiro, tá falando da sua mente, da sua psique ali. Então, a gente tira da onde isso? A gente vai especificamente, hoje na CLT tem, então se você tiver curiosidade, digita ali CLT, corre o olho, você vai entender um pouquinho mais dos artigos 223. Então, são todas essas partes aqui. Por exemplo, invalidez permanente, tá certo? Invalidez parcial. Se for membro superior, ou seja, mão, braço, dedo, etc. Né? Se é membro inferior, perna, pé, etc., dedo, pé, etc. É uma tabela bem complexa, então a gente calcula baseado na idade do cliente e no tipo de ferimento que ele teve. E aqui ela vai falando pra gente qual que é o percentual. Então a gente faz um cálculo idade, mais ou menos a gente vai pegar, ele vai fazer o seguinte, quanto que é a sua renda, ou seja, quanto que você ganhava, vezes tá? o acidente que você teve, ou seja, onde que você se enquadra aqui no tipo de acidente, tá? Vezes o seu tempo de vida, que a gente considera mais ou menos aqui hoje uma tabela do expectativa de vida do Brasil, né? Vezes 70 anos. Vamos pegar, para deixar concreto o negócio aqui, por exemplo. No caso prático, por exemplo, o meu cliente, ele ganha o valor de R$ 1.800, certo? E ele sofreu um acidente de trabalho na empresa e perdeu, por exemplo, uma perna, tá? É só uns casos bizarros pra gente. Então ele perdeu, qual foi o acidente? Perdeu uma perna. E ele tá hoje com 30 anos. Então vamos lá, R$ 1.800. Tá? Pela tabela da SUSEP, ele perda total de um membro inferior, que seria a perna, tá? Ele vai ter ali 70% de indenização. E ali, hoje ele tem 30 anos, só que até os 70 anos, tem uma diferença aqui de 40 anos ainda para ele chegar até a aposentadoria. Então, vezes 40 anos. Tá? Aí a gente vai pegar a nossa boa e velha calculadora. Então, vamos lá. R$ 1.800 vezes 1.800 vezes 70%, dá um valor de 1.260 por mês. Então, 70% de 1.800 dá o valor de R$ 1.260 por mês. Vezes 40 anos, vou dividir a conta para facilitar. Então, 40 anos vezes 12 meses dá um total de 480 meses. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó. Tá? Então, 1.260 vezes 480 é uma indenização, se fosse um caso de 604 mil. Então, o valor total é de 604.800. Mas esse valor que eu tô falando, tá, é para indenizar com relação à perna dele. Agora, tem outras coisas que vai em processo, como por exemplo, dano material, tá? Que é o quê? Isso aqui é muito ligado à dor psicológica. Ou seja, o que você sofre, depressão, ansiedade, etc. O que mais pode ser? Tá? Que a gente chama também dano estético, que é uma questão, por exemplo, para pegar uma perna, então ele vai ficar ali com estigma, ele sofreu uma lesão no corpo, não tem nada a ver com esse valor principal aqui. Então, isso aqui geralmente não tem um valor próximo, quem vai determinar esse valor aqui é o próprio juiz. E por fim ali, tá, o dano moral, vou pegar um corte aqui, que é isso, o quanto a pessoa sofreu. Então, se a pessoa teve ali um quadro, por exemplo, de depressão, que é muito comum nos acidentes de trabalho, quadros de ansiedade, né, quadros ali de, tem muito também, tá, às vezes a pessoa desenvolve síndrome do pânico. Só que aqui vai ter que ver o caso a caso, o que cada pessoa sofreu. Por quê? Não tem como eu demonstrar o que está no mundo das ideias. Então, quem acaba decidindo é de acordo com o seu caso, e quem acaba decidindo esse valor especial aqui, muitas vezes, é o juiz. E por fim, é claro, lembre-se que enquanto você estiver afastado, ou afastada, pelo INSS, estiver recebendo lá o benefício do INSS pela questão do acidente de trabalho, o seu contrato de trabalho, ele está suspenso. O que isso significa? De que a empresa, enquanto você estiver afastado pelo INSS, a empresa, vou colocar grande, hein, gente? Não
não, vou repetir, não pode te mandar embora. Se a empresa te mandou embora nesse período de 2 meses que você tinha estabilidade, o que o seu advogado vai pedir? Ele vai pedir uma indenização. Ou seja, que a empresa pague em dinheiro respectivo a esse período de 12 meses. Então vamos voltar para o meu caso lá. Meu cliente ganhava, vamos supor, R$1.800. A empresa não respeitou os 12 meses. Então eu vou pedir, além de tudo aquilo, eu vou pedir que ela seja condenada no processo a pagar 12 meses de salário, que dá mais 21.600. Então, se no caso prático aqui ele ganhava, ou se a pessoa quer voltar ao trabalho, então tem gente, às vezes, é muito difícil ver isso na prática. Às vezes tem empregado que quer voltar. Às vezes, né? Aí o que o seu advogado ele vai pedir? Aí ele vai pedir, tá? Ele vai pedir a reintegração. Ou seja, para você voltar a poder exercer a atividade. É que esse caso